tudo bom com vocês? Eu sou a Yara, este é o Conto Encanto e hoje quero bater um papo com vocês sobre o que a gente tá fazendo na nossa vida, o que a gente tá achando dos romances da nossa vida. Vou explicar. Uma das minhas últimas leituras foi um livro que a Darkside me mandou de presente, apareceu de surpresa aqui em casa. Eu li algumas resenhas sobre o livro e aí quando eu peguei o livro pra ler e eu terminei o livro, eu fiquei preocupada. O livro em questão é O Colecionador, do John Fawkes. Esse livro foi escrito em 1960 e bolinhas, bem início de 1960 ali. Ele já tinha sido lançado aqui no Brasil, só que você não encontrava mais o Colecionador para comprar em lugar nenhum. Darkside Books realmente resgatou esse livro e trouxe uma nova edição pra gente. A edição está linda, padrão caveirinha de qualidade, selo caveirinha de qualidade, assim, estampado assim no livro. Porque a gente sabe como a Darkside Books é muito caprichosa e cuida muito dos detalhes de cada obra, e com essa não seria de nenhuma forma diferente, então um ótimo trabalho da Darkside Books. E por que eu fiquei preocupada com esse livro aqui? Quando esse livro chegou aqui em casa, fui pesquisar um pouquinho sobre o que era essa história, encontrei várias resenhas me dizendo que essa era uma história de romance. Um cara que ele era tão apaixonado por uma menina que ele dava um jeito de ficar perto dela. Quando eu fui no site da Darkside Books ler a sinopse do livro, tinha uma frase assim que me marcou, que era assim: é um relacionamento entre um sequestrador e sua vítima. Como é que é uma história de romance é um sequestrador com a vítima? É romance ou não é romance? Vamos falar um pouco mais sobre o Colecionador pra gente entender um pouquinho melhor essa história e por que a gente tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa. Nesse livro, então, a gente vai conhecer o Frederick, que é esse cara que é servidor público e ele é uma pessoa muito solitária. Ele não tem muitos amigos ali no trabalho, ele não se relaciona muito bem com ninguém, ele foi criado pela tia e pela prima e a única coisa que a gente vê que o Frederick tem uma paixão ali, que ele tem algum carinho por alguma coisa, é pela coleção de borboletas dele. Só que ele também tem um carinho muito grande pela Miranda, que é essa menina que ele fica observando ali da janela do trabalho. E a Miranda é uma jovem estudante, ela estuda artes, ela mora com os pais. E como uma boa estudante de humanas, a Miranda é aquela menina que vive a vida com todo o coração dela. Só que aí o Frederick ganha na loteria esportiva e ele ganha uma cacetada de dinheiro. E aí ele começa a ver que como o dinheiro consegue dar um pouquinho mais de poder pra ele e como ele consegue fazer algumas coisas que antes estava só na cabeça dele. E é aí que a noia começa, meu povo. Já faz algum tempo que esse nosso personagem pensa muito na Miranda, ele começa a perseguir essa menina pela rua, ele começa a tentar estar nos mesmos lugares que ela, sabe onde é que ela mora, sabe onde é que ela estuda, e ele começa a bolar na cabeça dele o cenário ideal. E se a Miranda me conhecesse? E se ela soubesse como eu sou e ela se apaixonasse por mim e ela gostasse de mim tanto que eu gosto dela? E se, quem sabe, eu tivesse um lugar para receber ela, uma casa que eu pudesse hospedar ela por alguns dias pra gente se conhecer melhor, que eu pudesse, que ela ficasse confortável, que ela tivesse obras de arte. Eu posso dar tudo isso pra ela, porque agora eu tenho dinheiro, eu consigo dar todo esse conforto pra ela. E ela vai gostar de mim, porque ela vai me conhecer como eu realmente sou. Ela vai ter tempo pra me conhecer, então ela vai gostar de mim no final disso. E pouco a pouco a gente vê esse personagem transformando todos esses sonhos, essas idealizações em realidade. Ele encontra uma casa distante de tudo, ele arruma um quarto para Miranda e ele começa a tomar cuidado com não ter janela, não ter trinco na porta, compra roupas do mesmo tamanho que ela para receber ela naquela casa. Então você começa a ver esse personagem pouco a pouco transformar a realidade dele para ele receber a Miranda e a Miranda conhecer ele, a Miranda magicamente se apaixonar por esse cara. A gente vê ele bolando esse plano mirabolante, colocando esse plano mirabolante em ação. Só que aí, tu vai chegar pra Miranda e dizer: ô Mirandinha, tudo bom com você? Então, eu tô te perseguindo faz algum tempo, vamos dar um rolê? Vamos ali comigo rapidinho? Óbvio que não. Ele sequestra a Miranda no meio da noite e ele leva ela pra essa casa no meio do nada.
É aí que a gente vai acompanhar todo esse desenrolar desse relacionamento dele com essa menina, que não quer estar ali, obviamente. Como é que eles vão se entender, aonde que eles não vão se entender, como que eles vão começar a se conhecer até chegar ao desfecho dessa história. Que ao longo de todo o livro eu ficava pensando, por favor que ela não se apaixone por ele, por favor que ela não se apaixone por ele. Mas eu não vou contar pra vocês o que é que aconteceu. O livro é dividido em 3 partes, só que a primeira e a segunda parte é a mesma linha do tempo, só que contado por diferentes personagens. A primeira a gente conhece o Frederick e na segunda a gente conhece a voz da Miranda. O que é bizarro nesse negócio? Que quando é o Frederick que tá contando essa história pra gente, a gente acha a ideia dele absurda. A gente, sequestrar uma pessoa pra essa pessoa tá perto de você, esse cara é nóia, esse cara não tem muita noção, esse cara é, quem sabe, um psicopatinho ali, né? Não tá batendo muito bem. Só que quando ele começa a contar o relacionamento dele, o dia a dia dele com a Miranda, você vê a Miranda pelos olhos desse cara. E é doido, porque você começa a enxergar ela como ele quer que você enxergue ela. Então você vê aquela Miranda, uma menina muito impulsiva, uma menina que muda os polos muito rápido. Tem hora que ela tá agradando ele, tem hora que ela tá tentando fugir. Você não consegue acompanhar muito bem o que aquela menina, o que se passa na cabeça daquela menina. E às vezes ela vem com uns papos muito conceitual, muito cult. Você fica pensando, será que ela tá tentando educar ele de alguma forma? Será que ela tá tentando encontrar alguma pista? Qual que é o plano dessa menina? O que ela tá fazendo? Então ele narra a Miranda como essa menina totalmente instável, e é exatamente essa personagem que você vê, uma personagem completamente instável. Eu gosto muito quando a gente tem em livro esses personagens que a gente não pode confiar. O Frederick é um personagem claramente perturbado, claramente fora do bom senso. Você não pode confiar nessa pessoa. Só que como é ele que tá te contando a história, a voz dele é a única coisa que você tem ali. E isso vai dando um nó na tua cabeça. Por que que isso daqui rende uma boa discussão sobre romance pra gente? Caceta, isso daqui não é um livro de romance. É um cara que ele é obcecado por uma menina e ele vai lá e sequestra essa menina e priva ela de tudo que ela tinha, da vida, da família, dos amigos, de tudo, para ela conhecer ele, para ela ter a chance de conhecer ele e se apaixonar por ele, porque esse é o único caminho que ela vai seguir, conhecer ele e se apaixonar por ele. É bizarro a gente achar que isso é um livro de romance. Conforme a gente vai conhecendo ele, a gente tem todos os motivos do mundo pra defender esse cara. Ah, mas ele foi criado por mulheres. Ah, mas ele é solitário. Ah, mas ele cresceu sozinho. Ah, mas olha todo o esforço que ele teve pra ter essa menina. Gente, vamos parar de colocar boy lixo numa posição que ele não merece. O Frederick não é um bom moço, o Frederick não está no livro para ser um bom moço, ele não tá aqui com o intuito de ser galã, e a gente ainda tenta romantizar esse tipo de coisa. A gente faz isso tanto nesses níveis mais extremos, como é o caso do Colecionador, que é clara a situação de nós temos um sequestrador e nós temos uma vítima, isso daqui não é um livro de romance, como a gente também faz isso em outros livros. Às vezes é aquele personagem que ele é o galã, ele é o bonitinho do livro, mas ele age com violência, ele manipula a nossa personagem principal ou a personagem mulher desse livro, ele muda a situação pra ele ser a vítima. Entende o que eu tô falando? A gente ainda tenta romantizar coisas que não precisam ser romantizadas e que nem sempre estão ali para ser romantizadas. É diferente da gente pegar um livro jovem adulto que o romance tem que existir, que o romance faz parte da história e que esses personagens vão mudar e eles vão evoluir e eles vão se entender e tudo vai ficar bem. Um livro como esse daqui é um livro pra gente parar e pensar, é um livro pra gente ver que é creepy, é assustador, é bizarro você ter um personagem assim, você ter um cara assim. Esse cara não é um cara pra ser vangloriado, esse cara não é um cara pra ser galã. E me deixou realmente, assim, bem assustada ler resenhas na internet que diziam que o Frederick era um coitadinho incompreendido. Porque ele não é um coitadinho incompreendido.
Então, minha gente, vamos tentar parar de romantizar tudo. Porque tudo a gente quer botar amor e romance no meio e às vezes não precisa e não tem por que existir isso. E esse é um desses livros que nos mostram como o amor pode ser doentio, como o amor pode ser ruim e como não é porque a gente tem um cara e uma mocinha que esses dois personagens são saudáveis e precisam ficar juntos. Vale muito a pena a leitura, eu espero muito que vocês leiam esse livro. Rápido de ser lido, a escrita do John Fawkes é maravilhosa, curti pra caceta esse livro aqui. Por incrível que pareça, a parte que eu menos gostei do livro foi a introdução do Stephen King, que eu e tio King ali, a gente já não tem um relacionamento muito bom, a gente já não se entende muito bem, então não gostei da introdução, mas reconheço todo o poder e o cacife que o Stephen King tem pra falar sobre uma história dessa. E eu tenho certeza que se você é fã do cara, tu vai curtir também essa introdução, que ficou bacaninha, tá? Ficou bacana. Talvez é meu ranço do Stephen King falando mais alto que eu aqui. A introdução ficou bacana. Se você conhece outro livro de romance com um boy lixo que não merecia ser galã e que não merecia ter romance, me deixa aqui nos comentários também. Me siga nas redes sociais pra você ficar sabendo quando chega livro aqui em casa, porque eu sempre posto o que chega na caixa postal. A gente se vê por aí. Um beijo e tchau!